É, hora do Moá. Depois do príncipe aceitar uma aposta de não esquecer o nome de uma certa empregada por um mês, Rihanna Theodore fica sobrecarregada com a atenção que estava recebendo do amante de sua senhora, querendo apenas ser feliz e cuidar de sua sobrinha. Ela sabe que seus sentimentos, sendo apenas uma empregada, eram impossíveis de se realizarem, quando um evento mágico parece dar à humilde criada a chance de tornar seu desejo realidade. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é a empregada com um ditador no controle, e espero que aproveite. A história começa com um cavaleiro de armadura falando com uma garota. O cavaleiro pede que a garota tenha cuidado, e avisa para ela fugir imediatamente se perceber qualquer sinal de que o homem vai surtar. Agora, a infeliz garota estava diante da jaula que continha o homem com quem ela deveria ter cuidado, pensando em como não esperava encontrá-lo de novo dessa maneira. O homem enjaulado é o segundo príncipe, Elide Orpheus Cardogan, que costumava ser amado e odiado por todo o império, e também pela protagonista, que como empregada, nutria um amor não correspondido por ele. Mas agora ele parecia muito desleixado para um homem de sangue nobre. Das memórias da garota, aprendemos sobre Mani, que estava mais próximo de Deus que de homens, pois possuía um poder especial que estava fora do alcance de todos. Mas ele precisava de sua companheira Ariadne. Eles se reconheceram imediatamente, e um amor surgiu entre eles, que para Mani era tanto uma bênção quanto uma maldição. À medida que a garota se aproximava da jaula, ela pensava triste que não poderia ser sua companheira, já que no fim ela era apenas uma das muitas candidatas ao papel de Ariadne. Estendendo a mão para as barras, ela pensou em como não poderia ser alguém especial para ele. Olhando diretamente para o prisioneiro, a protagonista suspirou triste, e disse para o homem, que ele definitivamente encontraria sua Ariadne, pedindo para não se preocupar. Mas então, estendendo ainda mais a mão em direção à Sua Alteza, ela desejou aliviar um pouco o sofrimento dele. Mas no momento em que ela o tocou, um brilho intenso de luz iluminou os rostos de todos os presentes, os fazendo correr em fuga. O homem enlouqueceu e relâmpagos brilharam, tudo iluminado pela luz misteriosa. A garota, que não tinha percebido o que aconteceu, abriu os olhos com dificuldade, e viu de repente o homem loiro à sua frente, que agora lhe chamava carinhosamente pelo nome e a segurava em seus braços. Ele perguntou por que ela tinha vindo tão tarde, pois teria matado todos eles. A beijando, e aparentemente esquecendo suas palavras de antes, ele pediu para que ela não o deixasse sozinho de novo. Tudo começou com Rihanna Theodore se encontrando em um evento para aristocratas como uma empregada. O salão onde tudo aconteceu era realmente luxuoso, com a garota observando as pessoas ao seu redor, notando que elas pareciam pavões. Então, sua amiga Débora, que também era uma empregada, se aproximou dela e disse que os banquetes reais eram realmente bonitos, e observou a gentileza dos organizadores, notando que eles até forneceram uma cadeira para elas se sentarem. Impressionada com a atmosfera do evento, a protagonista concordou com sua amiga, admitindo que ela tinha ouvido que seria um baile luxuoso, mas nunca pensou que seria nesse nível, mencionando como um baile de palácio é completamente diferente dos outros. Sorrindo, Débora falou em como pensava que ficaria cega de tanto brilho quando participou de um baile desses pela primeira vez, deixando a protagonista surpresa que ela já tivesse ido a eventos como esse antes. Ela explicou que Lady Natasha, segunda filha do Conde Balduin, era bastante famosa na sociedade, e frequentemente muitos bailes. A empregada então deu uma olhada nela, que estava linda, e com Débora mencionando que o vestido que Rihanna tinha recomendado tinha ficado perfeito na garota, e ela se destacava mesmo entre as tantas damas dali. A protagonista começou a responder à sua amiga, quando de repente, notou a garota de que estavam falando olhando para ela, e corou envergonhada, com medo de ter feito algo de errado. Mas uma exclamação de Débora distraiu a protagonista de seus pensamentos, notando que um rapaz muito bonito e loiro, Sua Alteza o Príncipe, agora estava ao lado de sua senhora, conversando com ela. As garotas começaram a cochichar, e Débora comentou como o rapaz era bonito o suficiente para causar inveja em todo o império, e que até corria o boato de que ele já tinha feito muitas mulheres chorarem com sua aparência. No entanto, Rihanna não conhecia essa sensação, e nunca tinha experimentado algo assim até agora em sua vida. Ela nunca foi distraída pelo rosto de um homem, mas agora seu olhar estava fixo nele. Débora notou como o rapaz parecia em harmonia com Lady Natasha, e sussurrou no ouvido da amiga que pelo visto o segundo príncipe estava interessado em sua senhora, o que a protagonista, que também prestava atenção nele, apenas concordou, frustrada e pensativa. Olhando para eles dois conversando, a protagonista notou que o cabelo loiro do segundo príncipe se parecia com a luz do sol, enquanto o cabelo de sua senhora era como um vinho raro e precioso. Então, juntos pareciam como se fossem de uma pintura. Parecia que o pavão mais magnífico tinha encontrado seu par, mas enquanto ela estava imersa em seus pensamentos miseráveis, ele lhe observava atentamente, e no momento em que ela finalmente encontrou seus olhos, que eram como contas de vidro azuis, ela experimentou uma sensação estranha, com seu coração batendo muito mais forte agora.
Mais tarde, ela percebeu que era algum tipo de sinal, apesar de não saber disso naquele momento. Depois do baile, as empregadas ficam conversando do porquê o príncipe estava olhando para elas. Débora acha que ele apenas queria se sentar, mas não fazia sentido um príncipe querer se sentar em uma poltrona de empregadas. Ela pergunta a Rihanna o que ela achava que era, e a protagonista, decidindo que o sentimento que tinha experimentado era sério demais para uma empregada como ela, sugeriu que deve apenas ter sido uma mera coincidência. Decidindo mudar o tópico da conversa, Débora sugeriu discutir questões mais importantes, ou seja, se Sua Alteza realmente estava interessado em Sua Senhora, e notando que poderiam estar em grandes problemas, já que seria seu trabalho acalmá-la se o príncipe decidisse abandoná-la depois. A popularidade de Sua Alteza não se devia apenas à sua aparência impressionante, mas também porque ele era um homem nascido na Era de Ouro do Império. O mais longo é 3 meses, e o mais curto é essa semana. Essa era uma frase que se referia ao tempo de duração do amor de Elide. As garotas voltaram a falar sobre seu relacionamento, quando então os dois apareceram, o que as fez desviar o olhar e prestar atenção neles. O príncipe, depois de se despedir de Lady Natasha, prometeu visitar sua mansão em breve, e pediu para ela desocupar um cômodo para ele. A jovem de cabelos vermelhos riu envergonhada, cobrindo a boca com a mão e brincando, dizendo que o rapaz estava tentando entrar de fininho no quarto dela, uma nobre dama. Entendendo o humor dela, ele sorriu e a lembrou como ela mesma tinha prometido lhe mostrar o tapete que tinha feito, dizendo que não se importaria se ela lhe mostrasse mais coisas. As empregadas ficaram muito agitadas e sombrias, pois os dois, que agora estavam abraçados, já eram amantes perfeitos, e elas também sabiam que as consequências da tempestade causada pelos nobres, claro, teriam que ser resolvidas pelos subordinados. Na despedida, o príncipe de cabelos loiros disse a Lady Natasha que enviaria uma carta na esperança de receber uma resposta dela, o que a garota respondeu que não poderia recusar nada para ele. Beijando a mão dela, Sua Alteza disse carinhosamente que ela tinha o direito de recusar seu pedido, então ele esperava apenas que o coração dela fizesse uma escolha sincera, com sentimentos verdadeiros. Sentada na carruagem ouvindo a conversa entre os dois, Rihanna pensou em como o príncipe era um mulherengo, o que era óbvio, já que ninguém poderia resistir à sua sedução, visto que sua aparência atraria qualquer garota. Por fim, o rapaz colocou Lady Natasha na carruagem e a empregada olhou para cima perplexa e se virou, notando que ele tinha lhe olhado de novo, com seus grandes olhos azuis. A protagonista se perguntou como Sua Alteza Elide poderia brilhar daquela forma, e teve que admitir que no momento em que ele olhou para ela, teve dificuldade de desviar o olhar dele. Seus pensamentos foram interrompidos pelas palavras inesperadas da Lady, dizendo que o príncipe tinha elogiado seu vestido, com ele até mencionando que ela tinha uma empregada muito competente. Ao ouvir isso, Rihanna ficou desapontada, percebendo que ele estava olhando para ela daquele jeito apenas porque ela que tinha escolhido o vestido para Natasha. Não querendo deixar Lady Natasha sem resposta, ela disse que ficava lisonjeada com aquelas palavras, mas que o real motivo do vestido ficar tão bonito era unicamente por causa da beleza de sua senhora. Natasha concordou, mas com certa indiferença, achando que não tinha necessidade de exageros. Ela pensa em como Rihanna Theodore, a candidata à criada pessoal que Débora tinha recomendado, era astuta, disposta a trabalhar e agradar, além de que sua aparência também era bem-vinda para uma acompanhante nos bailes. Então, ela decidiu que ela era boa o suficiente para mantê-la. Finalmente, a garota decide interromper seus pensamentos, decidindo ver se a empregada era realmente inteligente, e menciona de repente como era injusto. Afinal, ela também era filha de um plebeu, mas ao contrário da empregada, ela vivia uma vida completamente diferente, e apenas porque tinha um pai diferente. A protagonista, confusa com essa questão, lembrou que a mãe biológica da garota tinha tomado o lugar da condessa apenas por causa de sua beleza, e com isso, ela tinha herdado duas coisas dela, uma aparência deslumbrante e sua origem humilde. Então, conhecendo sua fraqueza melhor que ninguém, ela sempre fazia essa pergunta antes de escolher uma empregada pessoal, sabendo que a resposta à pergunta era decisiva. Depois disso, ela seria dispensada ou promovida a uma empregada pessoal. A pobre mulher estava suando frio, mas respondeu que não concordava com as palavras da senhora, explicando que elas eram pessoas diferentes. Ela estava satisfeita com a vida que levava, alimentando sua sobrinha até ficar satisfeita, e finalmente indo para a cama juntas em uma cama quente. Com um olhar sincero de confiança, ela colocou a mão no peito e declarou que não queria se comparar a outras pessoas e destruir a felicidade que já tinha. Natasha, que inicialmente não tinha sido tocada pela resposta, nota como Débora tinha respondido quase da mesma maneira. Ela ficou um pouco surpresa, achando que Rihanna responderia de outra forma. Ela pergunta a idade da sobrinha de Rihanna, que tinha 8 anos, e em seguida, ordena ela para ir ao seu quarto a partir de amanhã. Agora, ela era sua empregada pessoal. Retornando para casa tarde da noite, a protagonista olhou para o quarto onde sua sobrinha estava sentada, abrindo a porta de repente, o que realmente assusta a garota que estava lendo.
Beliscando a bochecha dela, Rihanna lhe repreende por não ter ido para a cama cedo, mesmo que ela tivesse dito para fazer isso. Ela pega o livro dela, lhe lembrando que também tinha dito para não ler no escuro, pois estragava a visão. Culpada, Phoebe confessou que tinha acabado de encontrar um livro muito interessante, e queria estudar para surpreender sua tia. Surpresa com o que ouviu, a protagonista se interessou pelo que sua sobrinha estava lendo para ela, e ao abrir o livro, percebeu que era um livro de aristocrata. Olhando para o livro, a garota perguntou se Phoebe realmente podia lê-lo. Ela respondeu que não era um texto tão difícil, explicando que esse livro devia pertencer a Angélica, mas tinha sido jogado no incinerador, então ela apenas o pegou e estudou. A tia, espantada com a habilidade da garota, perguntou de novo se realmente era fácil para ela, já que o livro estava em italiano. A menina confirma, pois não era tão difícil, e brincando como Angélica não devia gostar de estudar. Rihanna fica surpresa, mas com medo de que se Angélica descobrisse, reagiria com raiva que uma sobrinha de empregada ousou querer estudar uma língua aristocrata, e descontaria sua raiva nela. Sentindo culpa, a protagonista percebe que Phoebe poderia estar em perigo. Se ajoelhando na frente dela e estendendo o dedo mindinho, ela elogiou a menina, mas pediu para que ela nunca contasse a ninguém que conhecia uma língua aristocrata, especialmente na frente de Angélica. A garota olhou para sua tia confusa, e ela explicou que a senhora poderia ter inveja dela, e mais uma vez, pediu para manter isso em segredo. A menina, brilhando de alegria, concordou, e prometeu se conter porque era mais inteligente. Depois, as duas juntaram seus dedos, firmando o seu acordo. Na manhã seguinte, Débora, que estava muito feliz pela protagonista, começou a elogiá-la entusiasmada, quando de repente, Angélica Balduin, a filha mais velha da família Balduin, veio por trás com um olhar sinistro para as empregadas. Débora tenta se desculpar, mas a mulher atinge com toda a sua força quem estava em seu caminho na hora errada. A pobre garota caiu no chão, e Angélica declarou com desprezo que ela merecia aquilo porque era uma plebeia, e não sabia se comportar adequadamente. Depois de outra acusação, a vítima desabou na frente da senhora com o nariz tocando o chão. Acontece que nenhuma das empregadas podia sequer abrir a boca porque eram empregadas de uma aristocrata, então tinham que se comportar como uma presença invisível, e mesmo se uma colega próxima é criticada ou castigada pela patroa, elas só podem observar de longe. Finalmente, olhando para a amiga da garota que estava deitada no chão, Angélica se vira para ela, reconhecendo como a nova empregada pessoal que Natasha tinha escolhido. Se aproximando dela, Angélica lhe disse que ela era bastante bonita, dizendo que a senhora tinha escolhido apenas para usar seu corpo quando necessário. A empregada tentou se opor, mas a jovem arrogante declarou que Natasha não era uma senhora, mas uma plebeia inadequada, filha da mulher que se tornou condessa usando seu corpo. Mas não perdendo a compostura depois da declaração da senhora, Rihanna disse que agora que era uma empregada pessoal, seus ouvidos não pertenciam apenas a ela, perguntando se sua senhora ficaria feliz se ela pedisse para relatar o que ouviu. Ao ouvir o que a plebeia comum tinha dito, Angélica ficou surpresa, com a empregada se desculpando por parecer rude. Mas ela continua, falando que apenas tinha decidido perguntar primeiro a opinião dela sobre o que ela iria relatar para a Lady Natasha, para não causar preocupações desnecessárias. Mas em seguida, a senhora ordenou que a sua acompanhante fosse buscar o chicote que seu pai tinha comprado. Depois de ter enviado a garota para buscar o chicote, Angélica disse com um arrependimento falso que Natasha vai ficar de coração partido, ao perceber que a empregada que ela tinha escolhido ontem desapareceria hoje. Lançando mais um olhar para a protagonista, congelada de medo, ela comparou a garota com sua senhora Natasha, uma plebeia que também conseguia tudo com sua aparência. Mas de repente, a garota foi interrompida pela voz de Natasha, que tinha se aproximado por trás dela, sorrindo por ter chegado a tempo de dar bom dia para sua irmã. A garota explicou que tinha lhes dado uma tarefa, mas elas tinham demorado muito, então ela se perguntou o que tinha acontecido, mas agora ao encontrá-las, está desapontada ao ver que sua irmã ia bater em suas empregadas. Mas a garota imediatamente respondeu que tinha seus motivos, já que elas nem sequer conheciam o básico. Sorrindo, a boa senhora perguntou se o básico que ela estava falando era aprendido ao bater na sua empregada pessoal. Angélica, espremendo um sorriso, respondeu que ela deveria ensiná-las a tempo, se não quisesse ser como sua mãe. Ao ouvir isso, Natasha, ainda nada envergonhada pela situação, se perguntava o que sua mãe tinha a ver com isso, dizendo que ela tinha sido uma mulher muito astuta. Angélica, furiosa por ela não estar realmente envergonhada da origem de sua mãe, gritou que ela tinha conseguido tudo o que tinha por meios sujos, e pelo visto tinha passado isso para a filha. Natasha respondeu que na verdade estava grata à sua mãe, pois como sua irmã mesmo disse, era óbvio que as duas eram bem diferentes. A arrogante senhora sorriu com presunção, e disse que isso era realmente verdade, já que sua mãe, ao contrário da dela, tinha uma grande história. Mas sua irmã interrompeu, dizendo que o que tinha ouvido é que ela e sua irmã eram diferentes da cabeça aos pés, especialmente na cabeça, insinuando que ela era muito mais inteligente que Angélica.
Então a garota fica enfurecida, exclamando como ela ousava dizer aquilo. Mas sua irmã interrompeu de novo, mencionando como as pessoas continuavam lhe perguntando como Angélica ainda não sabia a ortografia básica do italiano, falando que se ela fosse sua irmã, tentaria mais, apenas por vergonha. Depois de gritar com raiva para Natasha, falando que ela era simplesmente insuportável, Angélica se virou rangendo os dentes, e disse que ela pagaria por isso enquanto saía. Com isso, o incidente da manhã terminou. Depois, Débora escreveu um pedido de licença breve, por recomendação de Natasha para se recuperar. Com isso, a protagonista teve que assumir o dever dela, de servir sua senhora no jardim do Palácio Imperial. No jardim, a garota ainda estava muito perturbada pela condição de sua amiga, mas determinada a não se deixar abalar. Lá ela também encontrou sua colega Anne, que estava completamente encantada em como que Rihanna se manteve tão confiante contra a Lady Angélica. Se lembrando dos eventos da manhã de novo, a protagonista pensou em como não tinha escolha a não ser fazer aquilo. Ela lembra de como notou Lady Natasha observando toda a situação pela janela. A partir daquele momento, não importava para Rihanna se ela fosse açoitada, só importava mostrar sua lealdade à senhora, para ajudá-la a manter sua posição como empregada pessoal. Aquela se tornou a prova inabalável de que ela sempre estaria ao lado dela, já que seu objetivo final era se tornar a empregada pessoal da senhora, para ela levá-la consigo depois do casamento. Decidindo mudar de assunto, a empregada sorriu constrangida, perguntando a Anne se ela já tinha visto o príncipe Lydie antes. Ela respondeu que hoje era a primeira vez que o via e ele era realmente tão bonito quanto um deus, e por isso ela estava feliz por ter sido escolhida no lugar de Débora. Virando a atenção da protagonista para Natasha e o príncipe sentados juntos no banco, Anne comentou como eles eram perfeitos um para o outro, desejando que Sua Alteza fosse mais sincero com a senhora, o que Rihanna não pôde deixar de concordar. Notando que o príncipe continuava a olhar para sua empregada, a senhora perguntou a ele se gostava dela. Mas não envergonhado pela observação da mulher, ele respondeu que simplesmente queria elogiá-la por lhe vestir tão lindamente hoje, perguntando se ela não tinha medo da inveja das ninfas usando um traje tão luxuoso. Envergonhada pelos elogios à sua roupa, Natasha falou que não queria ouvir aquilo vindo do homem que era a inveja de todo o império. Então ela deu alguns passos para frente, e notou as violetas crescendo no jardim, dizendo pensativa que seria melhor plantar flores mais coloridas, já que esse era um jardim do palácio. O príncipe respondeu que sua mãe gostava muito delas porque o lembravam dele. Notando que roxo era a cor do imperador, a garota colheu uma flor, e disse que talvez fosse por isso que a violeta era uma flor incrivelmente forte. Ela tinha pensado na empregada como uma criança inocente, mas viu que ela também sabia quando se levantar contra a injustiça. Agora ela se arrependia de não tê-la conhecido antes, sabendo que terá que mandá-la embora depois de completar a tarefa. De repente, se aproximando de Natasha, o príncipe disse gentilmente em seu ouvido que não se importava se outros o invejavam ou não, mas não era do seu tipo invejar os outros. Notando que a garota estava observando a empregada, o príncipe disse que eles também tinham algo para conversar além da garota. Olhando em seus olhos, a senhora perguntou de novo se ele realmente queria ajudá-la, ao que ele, beijando a mão dela, disse que sim, pois isso também era importante para ele. Ele apenas pede que ela trouxesse provas, e com isso ele sem dúvidas destruiria a família Balduin. Um tempo depois, Rihanna estava andando com um mapa pelo palácio. Ela tinha deixado sua bagagem na carruagem e decidiu ir buscá-la, mas se perdeu e agora não conseguia descobrir onde estava e para onde deveria ir. Percebendo que estava perdida, e decidindo encontrar pelo menos os guardas para lhes pedir direções, a protagonista tira os olhos do mapa, vendo as empregadas do Palácio Imperial bem na sua frente. Ela decidiu lhes pedir as direções, se apresentando antes. Mas elas parecem surpresas ao ouvirem a família de onde era a empregada. De repente, a porta em frente se abriu, e Sua Alteza apareceu sem camisa. Estando acidentalmente bem na frente dele, a protagonista se curvou em respeito e o cumprimentou. A empregada, interrompendo sua saudação e não respondendo, perguntou o que ela estava fazendo ali, e se Natasha a tinha enviado. Baixando o olhar, a empregada respondeu que simplesmente se perdeu a caminho do depósito, e queria pedir direções às suas colegas. Notando que a garota estava olhando para seu torso, e Lydie perguntou o que ela estava olhando. Ele declarou que felizmente ela tinha chegado na hora certa, e ele tinha um recado para ela, escolher roupas para ele. Não esperando aquela ordem, Rihanna não ousou recusar. Se aproximando do armário, ela perguntou para que ocasião o rapaz precisava se vestir, o que ele respondeu que estava escolhendo um estilo para o jantar daquela noite, perguntando que roupas sua senhora gostaria. Quando a empregada adivinhou que ele estava fazendo tudo isso para se apresentar bem diante de Lady Natasha, ela baixou a cabeça desaponta, percebendo que para ele ela era apenas uma serva, e não uma mulher, então não era de se admirar que ele ficasse daquele jeito na frente dela. Pensando de novo em sua senhora, a protagonista declarou que ela gostava que suas roupas parecessem arrumadas e limpas, e preferindo que elas parecessem arrumadas e modestas em um homem.
Com isso a empregada estendeu a mão para o armário, mas o rapaz imediatamente afastou sua mão. Depois dessa reação inesperada, ele perguntou a ela que tipo de homens ela gostava, o que a garota, envergonhada e corada, respondeu que também preferia homens bem vestidos e de forma modesta. Finalmente, a roupa escolhida foi camisa, colete, calças e gravata, enfatizando a beleza natural do homem. O homem, duvidando de sua imagem, pediu a opinião da empregada, que achou que tudo estava perfeito. Percebendo que Sua Alteza achou sua imagem sem graça, a protagonista lhe ofereceu um broche, que ela prendeu diretamente em sua gravata. Agora sua imagem estava definitivamente perfeita. Depois disso, a empregada se curvou para se despedir, e estava prestes a sair, quando o príncipe observou que seria bom se alguém como ela morasse no palácio. Já no corredor, ela revive em sua cabeça tudo o que aconteceu no quarto de Lide. Rihanna percebeu que se sentia muito constrangida, e correu, mas então tropeçou e caiu, já que estava muito nervosa. De repente, um homem apareceu na frente dela, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar, e fazendo perguntas com palavras desconexas umas às outras. Quando a garota conseguiu entendê-lo, ela agradeceu por sua preocupação. Agora, a protagonista estava ainda mais envergonhada, parada na frente de um homem com uma fala quebrada, que estava tentando levá-la ao seu quarto para um tratamento. A garota recusou a oferta, agradecendo de novo ao rapaz por sua preocupação, e dizendo que sua senhora estava esperando por ela. Mas ele agarrou a manga dela, e repetiu a palavra quarto. A protagonista, já irritada com a insistência, disse que poderia ser normal no reino de Átila ir ao quarto de um homem que acabará de conhecer, mas naquele império não era. O rapaz falou não sei Rihanna, que estava começando a ficar irritada com a situação, falou que ele deveria ter estudado a cultura do império antes de vir para cá e se afastou, deixando o estrangeiro sozinho, que na verdade parecia apenas querer encontrar seu quarto. Agora, a garota estava na biblioteca do palácio procurando o livro sobre Mani e Ariadne que Febe estava lendo antes. Sua tia queria saber o que sua sobrinha tinha lido, e abrindo o livro, a protagonista começou a ler. A história começava contando que Deus estaria tão solitário que criou um ser para estar ao seu lado. Esse era Ser Mani a quem Deus abençoou com seu poder, e para quem ele criou muitas pessoas. No entanto, ele estava se tornando cada vez mais arrogante, e apenas suas palavras poderiam aniquilar qualquer coisa. Mani também gostava de usar seu poder, o que causava a ruína de muitas vidas. Mas com o tempo, quando Deus olhou de novo para a criatura que tanto amava, ele lhe enviou Ariadne. Recebendo o amor dela, ele deveria perceber que bênção seu Criador lhe tinha dado. No entanto, logo a bênção revelou também ser uma maldição para ele. De repente os aguçados sentidos dele afetaram todo o seu corpo, e agora, até mesmo o barulho de seu coração lhe causava uma terrível dor. Mas era Ariadne quem o salvava. Somente quando ela o tocava, ele podia respirar plenamente. Assim, essa última bênção foi chamada de amor eterno. Depois de terminar o livro, a protagonista o fechou, e embora a história fosse de fato uma lenda conhecida, ela achou cruel demais para uma criança. Ela também refletiu sobre o que tinha lido, declarando que Mani não deve aparecer pelos próximos 70 anos. De repente, a protagonista congelou quando ouviu vozes muito próximas. Eram Lady Angélica e o jovem Sr. Perel. A pobre garota ficou imóvel e decidiu manter a cabeça baixa, porque se fosse pegar, eles sem dúvida pensariam que ela estava bisbilhotando, e então ela teria problemas. A voz insatisfeita de Angélica fez Rihanna escutar a conversa. Ela estava reclamando de alguém, o que seu companheiro respondeu que ela deveria deixar quem estava falando em paz, pois ela logo estaria fora de casa de qualquer maneira. Essas últimas palavras em especial chocaram a protagonista, que encolheu de horror ao ouvir. No outro dia, todos os convidados, incluindo a própria tia da garota, estavam sentados ao redor da mesa posta, desejando um feliz aniversário a Febe, já se preparando para cortar o bolo chique. Débora se inclinou para sua amiga e a repreendeu pela sua expressão, dizendo que isso perturbaria sua sobrinha. Ela disse que estava apenas pensando, e uma convidada adivinhou imediatamente que ela estava muito cansada do trabalho. Ouvindo a conversa delas, um dos convidados ofereceu para a menina cansada morar em sua casa, já que há muitos quartos vazios. Mas a protagonista, sorrindo constrangida, prometeu que se mudaria para viver com eles assim que sua sobrinha crescesse um pouco mais, pensando consigo mesma que só precisava economizar um pouco mais de dinheiro. Finalmente, Rihanna foi distraída de seus pensamentos tristes pela voz de outro convidado, que disse sorrindo que tinha comprado um presente para sua sobrinha, perguntando se ela gostava de bonecas. A garota não entendeu imediatamente o que ele queria dizer, mas pulou de alegria quando recebeu um grande coelho de presente. Enquanto a garota corria com seu novo brinquedo, sua tia agradeceu a Matthew pelo presente maravilhoso. O homem disse que ela deveria aceitá-lo com a consciência limpa, já que Phoebe era como sua sobrinha também. Débora,
que tinha escutado a conversa deles, imediatamente adivinhou que o rapaz estava apaixonado pela sua amiga, e decidiu provocá-lo abrindo a segunda caixa que lhe trouxe, que continha um laço que ele planejava dar a Rihanna. O rapaz ficou envergonhado, e Débora, que achou que sua piada tinha dado certo, colocou o laço em Phoebe, fingindo que não tinha percebido que o presente não era para ela. A garota ficou encantada com o laço, e satisfeita com mais um presente, se aproximou de Matthew, dizendo que gostou muito e que ele era o melhor. Depois da festa, as amigas empregadas estavam discutindo as atividades do dia, decidindo que tinha sido muito divertido. De repente, a sobrinha da protagonista, que antes estava dormindo em seus ombros, acordou e anunciou que tinha algo para lhe dizer em seu ouvido. Depois, a menininha sussurrou que o que ela disse na festa não era sério, porque sua tia que era melhor. A tia sorriu constrangida pelas palavras agradáveis de sua sobrinha, e disse que também gostava mais de Phoebe que todo mundo. Phoebe, adormecendo de novo em seu ombro, disse que a amava, o que logo fez a garota sorrir. A menininha adormeceu e a protagonista pensou de novo no livro que sua sobrinha tinha lido em linguagem aristocrática, lembrando que Angélica tinha jogado fora porque não queria estudar. Lembrando de novo da conversa da senhora com seu pai, Rihanna tentou descobrir o que os Balduins estavam tramando contra sua senhora. A pobre garota lembrou que Lady Natasha ainda não sabia de nada disso, e ela deveria encontrar uma maneira de salvá-la o mais rápido possível. No dia seguinte, de volta ao trabalho, a protagonista estava conversando com Anne, que disse que por mais que pensasse, dessa vez era real percebendo que sua colega não entendia o que ela estava falando. Ela explicou que estava falando de Sua Alteza e da senhora, já que nunca tinha ocorrido uma ocasião em que o príncipe tivesse visitado pessoalmente a mansão. A empregada disse que ele definitivamente se apaixonou por sua senhora, mas a protagonista, baixando a cabeça pensativa, ela se lembrou que ontem ele tinha ido para o jantar não com a roupa formal que ela tinha escolhido para ele para agradar a garota, mas com outras roupas. Depois de pensar, Rihanna se despediu de sua amiga e seguiu em direção ao vaso de flores, lembrando que era hora de trocar o arranjo central. Já caminhando pelo corredor, a garota pensava em seus planos para hoje, quando de repente viu uma Lady Angélica descontente, e tentou passar cuidadosamente por ela sem ser notada. Mas ela não tinha desejo de evitar o encontro, e pisou no pé da empregada, a fazendo cair e derrubar a água do vaso. Angélica olhou para a empregada infeliz com um sorriso no rosto, e disse que não tinha certeza se ela seria capaz de limpar tudo antes da chegada de Sua Alteza. Mas ela não precisava, afinal era uma empregada especial, então as outras empregadas inocentes pegariam horas extras. Quando percebeu que a garota, agora sentada no chão, não lhe respondia, ela sorriu e perguntou se ela finalmente tinha percebido o que estava acontecendo, ou se apenas tinha perdido sua confiança. Rihanna finalmente voltou a si e pediu desculpas à sua senhora, que depois disso partiu, a considerando sem graça. Sozinha, a protagonista se levantou e sacudiu a poeira. Ela tinha lavado suas roupas ontem, e agora não tinha muito tempo. Mas ela decidiu ir se trocar por roupas limpas mesmo assim. Sentindo muita dor, a protagonista olha para sua mão, percebendo que ficará bem machucada. Mas no fim ela decidiu que estava tudo bem, pois ainda poderia usar sua outra mão, então algo como aquilo não era nada. Em outro lugar, Jack Balduin, o conde de Balduin, falava a respeito de um vaso único, feito de pedra lunar do deserto do país de Átila. Ela fala que só existiam 200 desses, mas acrescenta que ainda não era nada comparado à riqueza da família imperial. O príncipe, que não parecia muito interessado nisso, se afastou do vaso, observando quanto o conde sabia dos pertences na propriedade de Balduin, e da história de como eles vieram parar lá, perguntando se ainda tinha outras obras de arte que ele deveria saber. O que o conde responde constrangido que não. Os nobres então se afastam, deixando o príncipe sozinho. De repente, a porta se abriu e entrou a bela Lady Natasha, que era como uma brisa de ar fresco. Ela finge surpresa com sua chegada, dizendo que tinha cumprido sua promessa, e entregou ao rapaz o pacote com a prova que ele exigia. Deixado sozinho com a garota, o príncipe começou a ler o papel que ela lhe deu. Ele ficou surpreso ao saber que drogas alucinógenas estavam sendo contrabandeadas de Átila, e que o Marquês Owen tinha pavimentado o caminho. Mas ele nota então que aquela era uma prova de traição era do Marquês Owen, não Balduin. Notando suas dúvidas, a senhora explicou que um acordo tinha sido recentemente fechado entre as famílias, pelo qual a família Balduin tinha assinado um contrato exclusivo com uma empresa comercial dirigida pelo Marquês de Owen, e quando entrasse em vigor, seria prova de envolvimento no contrabando. Sem largar seu charuto, Sua Alteza achou estranho, pensando que teria escolhido opções melhores que os Balduins se estivesse no lugar do Marquês. Mas agora não importava, já que as duas famílias seriam destruídas. Pensando na chance do plano entre as famílias mudar, o príncipe pediu à garota para verificar tudo mais uma vez, o que ela concorda calmamente. Então, o príncipe nota as empregadas carregando lençóis, prestes a trocá-los. Olhando para a senhora com seus olhos azuis claros, sorrindo, ele disse que era uma pena que estivessem ocupadas limpando os lençóis.
Então, ele se levanta do sofá e se aproxima de sua companheira, dizendo que seria bom atender às expectativas das empregadas, usando os lençóis tão rápido quanto elas querem. A protagonista, que estava puxando um carrinho com tudo o que precisava para sua senhora se lavar, estava confusa, se perguntando se deveria limpá-la primeiro ou encher a banheira com água. Ela estava muito preocupada porque era a primeira vez que fazia algo assim. Decidindo que deveria pegar água primeiro, a empregada continuou seu caminho, quando de repente, ela ouviu a voz do príncipe, dizendo que pelo visto ela tinha sido mesmo escolhida. Olhando para ela com seus olhos profundos, ela a cumprimentou. A protagonista não percebeu o que ele ainda estava fazendo ali, já que tinha ouvido que ele geralmente partia antes da empregada exclusiva aparecer. Mas ainda assim ela o cumprimentou e decidiu cuidar dele primeiro, despejando água como ele pediu para poder lavar as mãos. De repente, o príncipe pergunta à garota sobre o quarto. Ela ficou um pouco confusa, não entendendo o que ele queria dizer. O príncipe repete, perguntando se no final ela tinha encontrado os aposentos certos no palácio, ou se tinha se perdido de novo no caminho. Ela respondeu que felizmente uma dama da corte lhe mostrou o caminho. De repente, se aproximando dela, Sua Alteza pegou pelo laço que estava em volta de seu pescoço, e perguntou se a empregada exclusiva também cuidava da limpeza. Notando a sujeira, ela não respondeu, e se afastou constrangida do rapaz enquanto pedia desculpas. Mas ele apenas pediu para ela cuidar de Lady Natasha, antes de sair. A protagonista abaixou o rosto na toalha completamente vermelha, e quase chorou, percebendo que estava muito envergonhada. Agora, a empregada agora estava de pé e arrumando o cabelo de Lady Natasha, perguntando se ela não gostou dos brincos. Mas ela fez uma cara descontente e disse que não era isso. Ela apenas se perguntava por que o príncipe tinha derramado chá com leite em seu lençol, para que não parecesse estranho que apenas suas roupas estivessem manchadas. Agora a senhora estava constrangida, mas sabe que mesmo que fosse insultante, era o melhor, já que não trouxe provas reais. Um silêncio constrangedor pairava, e querendo quebrá-lo, a protagonista contou à sua anfitriã que tinha ouvido uma conversa entre o jovem mestre e a madame quando foi à biblioteca no seu dia de folga. Ela sabe que foi indelicado de sua parte, mas simplesmente não podia ir embora antes, já que isso dizia respeito à sua senhora. Interessada nas palavras da empregada, Natasha lhe pediu para continuar, e ela informou de maneira constrangida e culpada que Marquês Owen desejava se casar com ela, o que eles estavam de acordo. A garota ficou surpresa com o que ouviu, e agora entendeu que seu casamento também tinha feito parte do acordo entre as famílias Owen e Balduin pelos negócios ilegais. Natasha elogia a empregada, e então pergunta o que ela faria em seu lugar. Surpresa com a pergunta, a empregada disse que não podia se comparar com sua senhora, mas respondeu que faria uma aliança com Benjamin Owen, o segundo filho do Marquês de Owen. Com essas palavras, a senhora fica surpresa, perguntando como a subalterna sabia o nome do segundo filho do Marquês Owen. Rihanna respondeu que quando ouviu falar do casamento, a madame tinha perguntado se Natasha se casaria com Benjamin Owen. A senhora, no entanto, a interrompeu, dizendo que ela tinha entendido mal sua pergunta, e perguntou como ela sabia que o jovem cavalheiro lhe tinha enviado a carta, já que Benjamin a tinha dado secretamente para ela. Mas pelo visto a empregada não sabia disso e simplesmente lhe disse para fazer uma aliança com ele. Conforme ela explica seu pensamento, pois ela se lembrou que assim que ouviu o sobrenome Owen, Angélica mencionou o nome de Benjamin, e como eles estavam falando sobre o segundo filho do Marquês, então eles devem ter notado que o jovem cavalheiro tinha demonstrado interesse pela senhora. Sabendo disso, Rihanna achou que seria uma boa ideia declarar relações oficiais com ele, supondo que Benjamin estava apaixonado pela senhora. A empregada acrescentou então que assim, o Marquês não poderia casar com uma garota declarada amante de seu filho, mas repetindo que essa era apenas sua opinião e agora dependia inteiramente da escolha da senhora. Depois de uma breve reflexão, Natasha olhou para a protagonista, surpresa em como ela tinha chegado a uma boa solução, e pensou que embora tivesse um acordo com Sua Alteza, ainda poderia de repente mudar de ideia. Agora, a senhora estava mesmo convencida de que essa empregada não deveria ser dispensada, pois ela seria útil em qualquer lugar. Finalmente, a senhora tirou a mente de seus pensamentos, dizendo que era hora de irem, e se virando para a empregada, piscou para ela, mencionando que ela deveria aguardar ansiosamente pelo salário desse mês. Essas palavras agradaram muito ao protagonista, que imediatamente imaginou que talvez poderia encontrar um quarto ainda mais cedo que tinha planejado. À noite, tendo ido a um baile de novo, as empregadas observaram a anfitriã, que agora pedia desculpas ao príncipe por sua demora. A protagonista estava novamente contente por ter falado as informações que tinha conseguido à sua senhora, não por dinheiro, mas pelo seu próprio bem. Débora lembrou sua amiga que elas estavam viajando na mesma carruagem dessa vez, e ficou feliz que poderiam conversar bastante, o que a protagonista concordou, aliviada que a senhora e o príncipe também se divertiriam.
Mas de repente, a conversa das garotas foi interrompida pela voz de Natasha, que chamou a protagonista e ordenou que ela se sentasse na carruagem imperial, oferecendo para irem juntas, o que surpreendeu bastante a empregada. A garota ficou confusa, mas depois imaginou que para que Natasha pudesse se aproximar de Benjamin Owen, a anfitriã precisaria confirmar que seu relacionamento com Sua Alteza não era sério, e isso seria mais fácil de fazer demonstrando que eles não estavam sozinhos. A protagonista não pôde recusar a senhora, e entrando na carruagem imperial, notou como era muito luxuosa para uma empregada comum. Com um olhar para a empregada, o príncipe a cumprimentou com as mãos atrás da cabeça, e depois de esperar uma saudação de volta da mulher encantada, ordenou ao cocheiro que partissem. A carruagem partiu, e o rapaz, que ainda mantinha os olhos na empregada, declarou que era a primeira vez que a via em algo que não fosse um uniforme, perguntando se ela tinha escolhido o traje sozinha. A garota, envergonhada por ele estar falando com ela e não com sua senhora, que agora olhava entediada pela janela, disse que sim. Sua Alteza então perguntou à empregada se ela ainda não queria trabalhar no palácio. Ao ouvir isso, a senhora perguntou entusiasmada se a garota tinha ouvido o que ele tinha dito, o que ela respondeu que sim, sem o mesmo entusiasmo. Ela agradece ao príncipe pela oferta, mas recusa, dizendo que ainda desejava terminar seu trabalho como empregada ali. Mas Natasha, que não esperava que sua subordinada recusasse, a abraçou e exclamou que era uma oportunidade maravilhosa e ela não deveria recusá-la. O rapaz concordou, falando que a oferta era muito melhor que ser empregada dos Balduins, e perguntou por que ela estava tão assustada. Rindo, Sua Alteza disse que se alguém ouvisse, pensariam que ele a tinha ameaçado com sua posição. Natasha gostou da piada dele e concordou, dizendo que nesse caso ela se parecia uma bruxa irritada, que xingaria uma empregada por ela falar com seu amante. A protagonista, então percebeu que não tinha necessidade de se preocupar, já que eles estavam apenas rindo dela, e mesmo que negassem, para eles ela era nada mais que uma empregada que podia lhes entreter. Pensando na piada deles, a protagonista olhou pela janela, e Lady Natasha, que já tinha decidido mudar o tópico da conversa, disse que a família real de Átila também estaria presente na cerimônia para estabelecer relações diplomáticas, e perguntou ao rapaz se o quarto príncipe estava vindo. Ele confirmou o palpite da garota, e depois de tentar lembrar o nome dele, apenas deu de ombros e supôs que como toda a família de Átila, se chamaria alguma coisa Zelo. A senhora, surpresa com sua resposta, o lembrou de novo que ele deveria saber o nome do príncipe de um país marcado na cerimônia. Mas ele ignorou, declarando que sua parte no jogo era pequena, já que seu irmão faria todo o trabalho diplomático, e ele estranhamente nunca se lembrava dos nomes das pessoas. Isso surpreendeu sua companheira, e enquanto Rihanna observava, Natasha perguntou se ele simplesmente não se lembrava dos nomes dos homens. Mas ele diz como não se lembrava dos nomes das mulheres, já que nem mesmo sabia os nomes de suas empregadas, que trabalhavam para ele há 10 anos, então ele chamava todas de Ana. Ouvindo isso, Natasha teve uma ideia, e propôs ao rapaz fazer uma aposta de qual era o nome de sua empregada. Ela ofereceu para ele ouvir o nome dela, e ver se ele esqueceria em um mês. O príncipe estava interessado na proposta, e perguntou qual seria a aposta, o que a senhora disse que a aposta que ele esqueceria, é claro. Com isso Sua Alteza aceitou alegremente a oferta, antes de se virar para a empregada e perguntar seu nome. Ela se apresentou como Rihanna Theodore, mas com a cabeça tristemente abaixada, enquanto o rapaz, que nem mesmo notou sua reação, exclamou que tinha sorte dela ser uma criada pessoal, achando que será mais fácil de lembrar. Já em casa, a protagonista, tirando os sapatos novos, que tinha colocado especialmente para combinar com seu traje, ficou assustada com a dor. Os sapatos novos esfregaram seus pés com muita força, deixando grandes feridas neles. Olhando no espelho, a garota se lembrou de novo das palavras do príncipe de que ela tinha um nome fácil. Ela percebeu que era normal para um mestre esquecer o nome de uma empregada, já que eles nem mesmo pensavam em tais coisas, pois não tinha necessidade, enquanto uma empregada, por outro lado, não tinha o direito de esquecer o nome de seu mestre. Enfaixando sua perna ferida, a protagonista pensou que as faixas visíveis não eram o ideal, mas no fim tudo bem, já que olharia por debaixo da saia de uma empregada. Ao entrar no salão de banquetes, ela começou a explorar o lugar, e de repente viu ao longe o homem que ela tinha apelidado de papagaio, aquele que continuava tentando arrastá-la para ser tratada. Não querendo encontrar o estrangeiro insolente de novo, a empregada decidiu simplesmente passar por ele, mas o homem a notou e disse olá. Pensando que ele a perseguiria se ela o ignorasse, a garota decidiu dizer olá também. Depois de esperar por sua resposta, o jovem se aproximou dela, e a garota, assustada com suas ações, quase caiu, mas foi pega pelo estranho rapaz, que agora olhava para ela com os olhos bem abertos de surpresa. A protagonista, recuperando os sentidos, conseguiu se levantar e agradeceu a ele por ajudá-la a não, já que se tivesse caído ali, não teria conseguido evitar uma concussão na cabeça. Olhando para o rapaz agradecida, a garota colocou a mão no peito e notou que ele ajudava toda vez, perguntando como ela poderia retribuir. Ele não respondeu, olhando para a mão machucada da garota.
O estranho tentou dizer algo, mas a protagonista não entendeu imediatamente o que ele estava dizendo. Finalmente, ela adivinhou que ele estava acompanhando a delegação de Átila, e se apresentou como Rihanna Theodor, dizendo que estava feliz em conhecê-lo. O rapaz olhou para ela e também se apresentou, seu nome era Arcangelo von Átila. A garota, ouvindo seu sobrenome, pensou em como apenas famílias reais ou imperiais poderiam usar o nome de um país como sobrenome. Lembrando que tinha aprendido com sua entusiasmada sobrinha que a língua aristocrática tinha uma ordem de palavras diferente, ela imaginou que von em Átila significava de. Então ela percebeu que o rapaz tinha dito que era Arcangelo, de Átila. Depois disso, ela repetiu seu nome de novo, perguntando se estava certa. Mas o rapaz ficou confuso, fazendo a protagonista achar que deve ter falado rápido demais. Depois de alguns momentos, ele repetiu o nome dela, o pronunciando incorretamente devido ao seu sotaque. A garota olhou para ele confusa e pronunciou seu nome em sílabas, o que ele repetiu corretamente depois de muito esforço, e ela se animou, satisfeita com o sucesso do estrangeiro. Olhando para a torre do relógio, a protagonista percebeu que estava atrasada, e ela precisava se juntar a todos no salão de banquetes o mais rápido possível, então, ela se curvou em despedida e se apressou em partir. Mas ele a segurou pela manga de novo, e apontando para o enviado do reino de Átila, disse que aquele ele era seu escolta. Notando que o rapaz para quem ele apontou parecia elegante e suas roupas eram diferentes, a protagonista imediatamente adivinhou que ele também representava o reino, perguntando se o príncipe deles estava ali. Depois dessas palavras, Arcangelo gritou e fechou a mão em seu peito, mas a garota imaginou que ele estava apenas orgulhoso de sua missão, e supôs que eles eram pelo menos da classe média, já que era uma delegação. Sem perceber o que o acompanhante realmente queria dizer, a garota sorriu mais uma vez, e pediu para ele cuidar do príncipe antes de partir, decidindo que deveria se apressar, pois estava ficando mais perigoso ao redor dele. O rapaz a seguiu, mas a garota o parou com o dedo, dizendo que se ele continuasse a persegui-la, ela gritaria. Finalmente, ele parou e agora apenas seguia a empregada com o olhar. Depois que ela partiu, o rapaz que ele tinha apontado chegou, chamando de Sua Alteza. Arcangelo von Átila, o quarto príncipe de Átila. Já no evento, Débora se sentou com sua amiga e a lembrou que ela precisaria tomar seu remédio assim que voltassem do banquete. A protagonista não queria se concentrar em seus problemas, mas concordou. De repente, a colega desviou sua atenção, apontando para um estranho que estava ao lado de sua senhora e do príncipe. A protagonista percebeu que nunca o tinha visto antes, e a colega, notando sua confusão, explicou que ele era Sua Alteza, o príncipe herdeiro, muito diferente do segundo príncipe por ser um exemplo de um herdeiro digno do trono, enquanto o príncipe Lide, por outro lado, era apenas o exemplo de um anjo travesso. Débora se aproximou de sua amiga e sussurrou em seu ouvido que Lide estava ofuscando o príncipe herdeiro, o que Rihanna não pôde deixar de concordar, já que ele definitivamente tinha algo que o tornava difícil de ignorar, pensando que não era de se admirar que ele não lembrasse os nomes de suas empregadas, já que era abordado por tantas senhoras. A senhora olhou para a protagonista, sinalizando para ela se aproximar, e quando a subordinada se aproximou, ela mandou buscar um lenço da carruagem e entregar secretamente o bilhete a Benjamin Owen, que estava no terraço do segundo andar, vestindo um terno cinza. Enquanto descia as escadas, a protagonista lembrou que agora deveria ter uma escada perto da esquina, e se dirigiu para lá, pensando que se uma empregada começasse a subir as escadas no salão, definitivamente seria notada. De repente, uma lâmina voou bem na frente dela, ficando cravada na parede. A garota prendeu um grito de horror e surpresa, com mãos se aproximando dela por trás. Momentos depois ela estava no chão com a boca amarrada, e um homem lhe perguntava onde ela tinha ouvido isso, pois era muito secreto. A protagonista não entendeu o que o homem estava dizendo, mas ele, vestido todo de preto e escondendo o rosto sob um pano, continuou a pressioná-la, lhe pedindo para não dar desculpas e dizer por que estava ali naquele momento. Notando o papel em suas mãos, o homem o desdobrou e leu. Em seguida ele gritou para os companheiros que se aproximavam, já que ela não tinha armas e não parecia ter saber esgrima. Ele pensa que talvez ela realmente estivesse ali por acaso, já que queria entregar uma carta de Natasha Baldwin endereçada ao jovem Sr. Benjamin Owen. Finalmente, outro homem vestido de preto se aproximou deles, e ouvindo que a nota era destinada a seu filho, o Marquês Arnold Owen ordenou a seu parceiro que lhe desse a nota. Ao ler o conteúdo, o pai do jovem cavalheiro exclamou indignado com a maneira como o conde de Baldwin estava lidando com sua filha. Tinha apenas 15 dias desde que o conde tinha prometido Natasha a ele, e sua filha já tinha escrito uma carta de amor para o seu segundo filho, mesmo que ele tenha perdido tanto para consegui-la. Um homem pede que o conde abaixe a voz, fazendo ele explicar a situação à Sua Alteza. A protagonista, que estava escutando a conversa todo esse tempo, de repente percebeu que um dos homens de capas pretas era Sua Alteza Príncipe Lennox, que perguntou à sua parceira se ela não tinha lhe garantido que ninguém estaria ali. Depois de se declarar culpada por seu descuido, Vanessa perguntou o que fazer com a empregada capturada.
Rihanna ainda não tinha entendido a situação, mas sabia que essas pessoas estavam fazendo coisas desonestas, coisas que ninguém deveria saber mais que ela tinha testemunhado. Príncipe Lennox pediu a seu parceiro para cuidar dela, mas sem deixar rastros. Ao ouvir isso, a pobre empregada congelou, horrorizada ao perceber que ia ser morta assim. Vanessa desembainhou sua espada, e a protagonista tremeu de medo, com toda a sua vida passando diante de seus olhos. Lembrando de sua pequena sobrinha, a garota começou a orar a Deus para ajudá-la e preservar sua vida. De repente suas orações foram atendidas, pois a espada quase desceu sobre sua cabeça quando o príncipe Lid apareceu de repente, arrancando a espada de Vanessa. Agora, segurando a espada contra o homem, ele pede que ele não se movesse, ou causaria um sangramento. O sangue manchou seu terno e rosto, e se aproximando, o príncipe Lid sorriu e perguntou se ele estava satisfeito por seu irmão mais novo impedi-lo de seguir um caminho tortuoso. Mas ele apenas lhe deu um olhar estranho em resposta, enquanto o salvador da protagonista declarou que qualquer um que os visse pensaria que ele era aquele que tentava cometer o assassinato. O rapaz, insensível ao discurso arrogante de seu irmão, perguntou se ele o tinha seguido. Mas Elide respondeu que ele deveria saber que era muito nobre para tais coisas, e estava meramente curioso para saber por que a empregada de sua amante tinha demorado tanto para voltar. Olhando para a garota, que agora olhava com olhos lacrimejando, ele disse como pensou que ela tinha se juntado a alguma festa particular. Mas Lennox, com um sorriso sarcástico, interrompeu Elide, achando engraçado a ideia de que ele se importava com a empregada de sua amante. Limpando as mãos, Elide sorriu despretensiosamente, e afirmou que isso era realmente verdade, já que ele era um parceiro muito sensível e atencioso, e acrescentou que também era um irmão tão generoso que ele fazia vista grossa para os crimes dos mais velhos. Ouvindo as últimas palavras de Lid, o príncipe no manto preto exclamou sorrindo que não entendia que tipo de mal-entendido houve, já que ele estava apenas conversando com Mark Owen sobre suas relações comerciais, quando foram assustados pela empregada. E Lid, que não acreditava em uma palavra que seu irmão dizia, finge estar muito surpreso com o que ouviu, e pergunta por que eles tinham decidido discutir questões comerciais lá fora e tão tarde, dizendo que eles realmente deveriam se encontrar em lugares mais iluminados agora, já que poderiam ser mal interpretados. Tirando o capuz e mostrando um rosto satisfeito, o príncipe explica que tinham escolhido esse lugar para se encontrar por causa das hienas da aristocracia, que queriam desenterrar o Marquês de Owen, então para sua segurança, encontraram um lugar onde não deveria ter pessoas. Terminando suas desculpas, ele se apressou para longe, dizendo ao irmão que ele deveria ter cuidado, já que tinha muitos perigos na escuridão. E Lid, agradecendo pelo conselho, sorriu e lhe disse que nem todos nesse mundo estavam interessados no trono, e ele deveria pensar nisso. Enxugando o suor da testa enquanto caminhava pelo luxuoso corredor do palácio, o marquês admite que não esperava que Sua Alteza, o segundo príncipe, aparecesse durante a conversa deles, dizendo que qualquer passo em falso poderia ter arruinado tudo, mas fica feliz que estava tudo bem. Depois dessas palavras, Lennox, agora irritado e com uma aparência intimidadora, diz que esse seu irmão realmente não entendia nada, se sentindo insultado por como ele disse que ele não estava interessado no trono. O marquês olha para o príncipe e nota que ele estava pronto para transformar seu irmão em pedaços. Em seus pensamentos, ele nota que entrou no negócio de contrabando em primeiro lugar para ganhar dinheiro, mas não pode morrer em uma batalha entre aquelas duas feras selvagens, então ele precisa agir logo e conseguir Lady Natasha. Quando ele desamarrou as mãos da empregada, o rapaz estende sua mão para ajudá-la a se levantar, e pergunta se ela estava bem. A garota, que ainda não tinha se recuperado do choque, notou que ele tinha mãos bonitas, mas não aceitou sua ajuda e se levantou sozinha. Notando que a empregada não pegou sua mão, o príncipe decide fazer isso ele mesmo. Olhando para a mão dela, ele também diz que culpado que poderia ter deixado uma cicatriz. Mas a empregada disse que estava tudo bem, já que não interferiria em seu trabalho. Preocupado, o príncipe perguntou quem tinha agarrado seu pulso, mas a garota, sem querer reclamar de seus problemas, disse apenas que era uma marca não relacionada ao incidente. Soltando a mão dela, o rapaz suspirou, informando que o baile não era apenas um lugar para o entretenimento dos aristocratas. Ele perguntou se ela estava grata a ele, mas pedindo para não contar a ninguém sobre o que tinha acontecido, especialmente não a sua senhora, já que era apenas dinheiro, e sua vida era mais importante. A garota concordou, e olhando de novo, percebeu que o príncipe estava lendo a nota que Lady Natasha lhe tinha dado. Correndo até o príncipe, ela tentou tirar a nota dele dizendo que era dela. Mas ele era muito mais alto que a empregada, a impedindo de alcançar o papel, dizendo apenas que como a tinha pegado, então a nota agora era dele. Depois de ler o conteúdo da nota, Lid perguntou se Natasha tinha pedido para ela entregá-la a Benjamin Owen, o que a garota tentou não responder. Mas não restava dúvidas, já que o rapaz sabia que ela não conseguia falar a língua aristocrática, na qual o pedido tinha sido escrito. Quando chegou ao final do bilhete, o príncipe sorriu e perguntou mais uma vez à empregada se ela realmente tinha ido entregar isso. Não tendo mais como negar, a garota confirma,
com Elide apenas respondendo que Natasha deveria estar esperando, então manda ela ir agora. A empregada se perguntou se ele sorria quando estava com raiva, com ele se despedindo ao repetir que era um amante generoso. Elide então puxou um lenço limpo do bolso, e limpou o rosto da garota, que estava manchado de sangue, aconselhando a ir para casa cedo e descansar. Com essas palavras, a empregada se afastou dele, e disse que estava tudo bem, pois o trabalho não tinha terminado, o que encantou o rapaz, com ele falando como as empregadas têm uma vida difícil, pois mesmo quando quase morrem, ainda têm que terminar seu trabalho. A garota ficou impaciente na frente do príncipe e olhou para ele, esperando que ele dissesse que estava tudo bem e a deixasse ir. Finalmente, um pouco desanimado, ele chama por Sharon. Sharon Neville, o assistente sênior de Lide, pulou dos arbustos e gritou pedindo para ser avisado da próxima vez que Sua Alteza decidisse fazer algo assim, já que ele quase morreu de ataque cardíaco. O príncipe, nem um pouco surpreso com sua aparição, sorriu, dizendo que no fundo ele gostava disso, o que o assistente desesperado discordou, dizendo que era um absurdo, e que iria mesmo se demitir, até devolvendo o dinheiro pago pelo príncipe. Depois de se acalmar, o rapaz que saltou dos arbustos disse que a escada de emergência estava instalada na parede esquerda, no centro da parede interna. A garota então se apressou e agradeceu, saindo rapidamente enquanto lançava um último olhar ao príncipe, que pediu que ela cuidasse de suas feridas. Já em casa, a protagonista pergunta à sua sobrinha onde estava seu livro-cofre, e o que ela teria que fazer se sua tia não aparecesse. A menina responde que estava na última gaveta, e ela deveria pegá-lo e correr até a tia Débora. Rihanna concorda e pergunta o que mais, com a menina falando determinada que ela nunca deveria falar de seu livro-cofre. Depois de terminar seu interrogatório, a protagonista elogiou a garota, acariciando sua cabeça e pedindo desculpas por acordá-la à noite para contar isso. Finalmente, Phoebe voltou para a cama, mas perguntou à tia por que ela estava tão pálida. Rihanna apenas sorriu, não querendo preocupar a criança, e respondeu que não tinha nada de errado, ela só tinha lavado o rosto por muito tempo. Depois de colocar a menininha na cama, a protagonista pensou triste que se morresse naquele dia, não poderia mais admirar seu bonito rosto. Uma vez em sua cama, ela olhou para sua mão, pensando em como não era uma mão bonita. Sua mão cheia de cicatrizes era a prova de sua vida difícil. Na verdade, ela não estava nada envergonhada disso, e até tinha orgulho das cicatrizes que tinha recebido. Mas olhando para a palma graciosa do príncipe, foi a primeira vez que ela sentiu que suas mãos eram feias, e agora ela não conseguia tirar a imagem de seu salvador da cabeça. Agora, ela podia entender por que as pessoas tinham começado a acreditar em Deus. O sangue congelado em suas veias pelo medo, toda a adrenalina espalhada pelo seu corpo, e o coração batendo depressa, tudo voltou a fluir em paz no momento de seu resgate pelo príncipe, acompanhado por um forte senso de fé. Se ele não tivesse chegado no momento certo, ela não estaria mais ali para sua sobrinha, sem ela ter nenhuma notícia, nem suas últimas palavras. Ele a salvou, mesmo que talvez tenha sido por coincidência ao atrapalhar seu irmão, ele a deixou continuar a aproveitar de sua vida simples, então por isso, ela estava profundamente grata a ele. Mas é aqui que terminamos o vídeo de hoje, então se você gostou e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Criada Pessoal.